Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nuno? Oi, Paulinho, tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo. Primeira vez que eu te vejo ao vivo. Ao vivo mais ou menos, né? É. Mas tá ao vivo, você tá vivo, tá bom. Sim. Tecnologicamente legal. Ao vivo, né? É isso daí, legal. É Reinivaldo, né? Isso. Reinivaldo. É o nome. É. Mas quem conhece de infância, né? Como é o caso do meu tio, é Nuno, porque a minha irmã não sabia falar Júnior, que meu último nome é Júnior. Então, aí ela falava Nuno quando eu era pequeno, e aí ficou os amigos de infância, família, como é o caso do Luiz, né, que é meu tio, aí me chamam de Nuno. Então, se você me conhece através dele, com certeza é Nuno, porque... eu às vezes que eu falei com você foi Nuno, né? Sim. Reinivaldo Júnior, que nome chique, cara. Você conheceu outro já ou não? Na verdade, eu já vi em página policial uma vez, quando eu morava em Petrolina. É verdade, eu estava assistindo, tipo o jornal DPTV, e aí apareceu lá um rapaz que tinha assaltado e tal, e aí apareceu o nome, era Reinivaldo, era igualzinho o meu. Mas alguns Reinivaldo já vi parecido já vi, mas Reinivaldo são poucos, bem bom, poucos. Não tem homonomia, né? Não tem muito como confundir, né? Porque normalmente a maioria das pessoas me conhece como Júnior. E aí, às vezes, fala, que Júnior? Aí fala o Reinivaldo. Aí a pessoa já sabe, ou conhece ou não conhece. Tá. Não, a gente mesmo estava assim, não conheço, não, porque a gente não conhecia nem como nome, nem como Reinivaldo. Aí, o Júnior. Tem 1000 nomes, né? Agora eu sei. Ô, Júnior, você trabalha no setor, no laboratório, como é que é mesmo? Eu trabalho em laboratório na Embrapa. Eu já trabalhei em laboratório de solos, e já trabalhei com sanidade animal, e atualmente eu trabalho com forragicultura, então a parte de forragem que eu estou trabalhando, e com gás de efeito estufa também. Em São Carlos? São Carlos. Pô, lá aqui que desenvolveu o Canchim, né? Isso, eu trabalho na fazenda Canchim. Eu fui no lançamento da raça, cara. Foi em 1930, acho. Não, foi assim, quando a gente estava divulgando, eu tinha uma revista, que era a Revista Frigorífico, né? Eu fui lá do pesquisador que cuidava, e a gente fez uma matéria sobre o Canchim. Entendi. Eu trabalho lá na fazenda, Fazenda Canchim, Era um caolho. Um magrinho. Acho que ele não está mais lá. Não deve estar, porque ele já era velho. É legal. Mas eu tô aqui, vai fazer 3 anos. Que na verdade, quando eu fui para a Embrapa, eu fui para o semiárido. Então, eu passei 6 anos no semiárido, lá em Petrolina, Pernambuco. Aí eu consegui transferência para cá, que eu já tinha estudado aqui também, em São Carlos. Então, aí acabei voltando, em 2018. Comecei em janeiro de 2018, né? E aí estamos até agora. Você mora em São Carlos mesmo? Moro em São Carlos, sim. Mas você é daqui? Você é natural de onde? De Piracicaba. De Pira? Ué, mas você não tem de Pira? Então, Qual a sua formação acadêmica? Eu sou químico. Que eu não sabia se era químico, agrônomo. Eu sou químico e eu fiz mestrado em recursos naturais do semiárido. Nossa. Aí trabalhando um pouquinho na área de solos, lá no semiárido, com
com a parte de mitigação dos efeitos da desertificação do solo. Nossa, olha, tá mais atual do que nunca. Que legal. Legal mesmo. Obrigado, viu, Nuno, você ter aceitado o convite nosso. Né? Obrigado, eu que agradeço, mas assim, o tema é bastante amplo, né? Então ele poderia ir para um monte de lugar em 1 hora, e aí eu vou tentar focar em alguma coisa, claro, que tenha relação com a fé Bahá'í, né? Obviamente, com a visão Bahá'í sobre o meio ambiente, e pincelar um pouquinho sobre de uma maneira geral, né? O que eu considero de maneira geral. Mas eu espero que dê tempo de falar um pouquinho o que eu estou pensando aqui. E minha mulher olhou meus slides, ela falou, acho que tem muita coisa, você fala muito. Aí eu não sei como que vai ser, mas vamos ver. Normalmente é muito dinâmico, né? Durante a apresentação pode abordar alguma coisa, mas e às vezes tem algum questionamento, alguma pergunta, assim, também, é bem tranquilo também. Então, a minha ideia é essa mesmo, eu vou apresentar alguns textos, principalmente os textos sagrados, né, ou os textos Bahá'ís, e aí a ideia é que a gente também vá interagindo e comentando também esses textos, que eles têm bastante relação com o tema, né, eu procurei textos que têm bastante relação com o tema. Legal. E como a gente está gravando, aí depois também a gente pode compartilhar com outros amigos que não puderam participar. O Joseli está gravando? Está gravando no YouTube. Olha que chique. O Luiz perguntou para mim hoje, falou, Paulinho, vai ser gravado? Eu falei, não, Luiz, não vai ser. Ai, menti para ele, que pecado. Não, porque a gente teve a ideia segunda na reunião de gravar. Tá, na hora que eu... Então, legal, depois eu passo para ele. Então. Aí na hora que eu puder começar, vocês me falam. É que sempre está chegando gente, né? 7h05. Quer esperar mais um pouquinho, Joseli? Como é que tá? A gente pode ir começando e como eu falei, como a gente está gravando, quem perdeu o começo, pega depois. Tá bom, né? Bom, então eu gostaria de dar as boas-vindas ao Renivaldo Júnior, mestre em recursos naturais. Ele trabalha na Embrapa, no setor de laboratório. Ele é mestre, né, no tema que vai ser abordado essa noite, e foi uma grande alegria da comunidade Bahá'í ter apresentado a todas as pessoas, né, que a gente teve contato pelo Brasil afora aí, a oportunidade de assistir, né, um tema tão atual quanto o meio ambiente, e principalmente apresentado por um especialista da área, né, um mestre. E muita alegria que a gente apresenta o Renivaldo, também conhecido como Júnior ou Nuno, né, a todos os amigos. Então, fica à vontade, Renivaldo, para fazer sua apresentação. Muito obrigado. Então, ok, obrigado, Paulinho. Obrigado à Assembleia também de Indaiatuba pelo convite. Como eu já havia adiantado, é um tema bastante amplo e a gente vai fazendo uma interação aqui, bem tranquilo, se quiserem interromper também, é só falar. Eu cedo a palavra sem problema nenhum. Tá? Então, a ideia um pouquinho é a gente falar sobre meio ambiente, né? No meio ambiente, quando a gente pensa em meio ambiente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, né, o que é isso, né? Qual que é a definição de meio ambiente? Existe alguma definição mais aceita? Existe um consenso do que é meio ambiente, né? Isso já foi pensado. Então, a gente encontra na literatura uma série de definições sobre o que é o meio ambiente, né? Uma delas que é um completo conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, mesmo com uma massiva intervenção humana e outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites.
Outra definição que a gente encontra são recursos e fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro, como ar, água e clima, assim como a própria energia, a radiação, a descarga elétrica, o magnetismo, que não se originam de atividades humanas. Tá? Ainda nas definições, para a gente passar adiante, a Política Nacional do Meio Ambiente, né, de 1981, ela definiu o meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E um pouquinho antes disso, na conferência sobre o meio ambiente que aconteceu em Estocolmo, em 1972, o meio ambiente também foi definido como conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e sobre as atividades humanas. Então, se a gente for olhar, aqui eu dei 4 definições de meio ambiente, mas o meio ambiente ele pode ser definido de diferentes formas, né? Como vocês já viram, não há um consenso sobre a definição, até porque essa é uma definição muito ampla, né? Eu já ouvi gente dizendo, meio ambiente é tudo que nos cerca. É verdade, né? A gente faz parte do meio ambiente, né? Nós estamos inseridos no meio ambiente. Então, ele realmente é tudo que nos cerca. Então, de forma mais simplificada, se a gente quiser, além dessas 4 definições, e falar assim, ó, meio ambiente é tudo que me cerca. Tá beleza, tá certo. Não tem problema nenhum nisso, tá? Agora, o meio ambiente, como a gente sabe, ele tem sido manipulado pelo homem, e ele pode ser manipulado pelo homem, e ele começou a ser muito manipulado nos últimos anos, principalmente, né? A partir do desenvolvimento industrial e do desenvolvimento tecnológico, a gente teve um grande boom da tecnologia que começou a manipular esse meio ambiente. Agora, o meio ambiente é bom ou é ruim que a gente manipule esse meio ambiente? Então, essa é uma pergunta que talvez siga essa apresentação e que lá no fim, talvez a gente possa tentar dar uma resposta para ela um pouco à luz das escrituras bahá'ís, né? Será que é bom, será que é ruim manipular o meio ambiente? Será que é proibido manipular o meio ambiente? Será que eu tenho que deixar tudo intacto? Como que a gente deve interagir como bahá'ís com o meio ambiente, né? Então, acho que é uma pergunta importante que eu acho que a gente poderia tentar responder mais para frente, ou então, se a gente não conseguir responder hoje, é algo que a gente poderia pensar, né, na nossa vida. Então, para falar um pouquinho dessa interação e dessa manipulação do meio ambiente que o homem vem fazendo ao longo dos anos, eu peguei alguns exemplos. Essa técnica que eu coloquei para vocês é a técnica CRISPR, que é uma técnica de manipulação genética, que ela é muito atual. Inclusive, as atuais prêmios Nobel, acho que são químicas que acabaram descobrindo essa manipulação genética, né? Então, elas são 2 mulheres, elas foram prêmio Nobel, acho que agora em 2020, e elas descobriram que nessa sequência, né? Por exemplo, quando o vírus infecta uma célula, eles injetam nela o seu DNA. Aí vai aqui para o segundo. O sistema CRISPR, ele permite que o vírus seja arrancado da célula e inserido em pequenos fragmentos dentro do cromossomo do DNA da célula. Então, uma vez dentro do cromossomo da bactéria, por exemplo, a célula faz uma cópia dessa carga genética do RNA do vírus, que é uma réplica perfeita do DNA desse mesmo vírus. Então, os fragmentos do RNA replicados se associam a uma proteína, elas fazem uma varredura em todo o DNA da célula para encontrar sequências do RNA do vírus. Então, quando essas sequências são encontradas, uma proteína elimina de forma muito precisa o RNA do vírus, e esse sistema é programável. Então, é possível programar a proteína em questão para eliminar qualquer parte indesejada do DNA de uma célula. Então, o que isso significa na prática? Que hoje em dia eu tenho a possibilidade de pegar um DNA
extrair uma porção exata desse DNA e colocar outra porção exata que eu queira nesse DNA. É como se eu estivesse fazendo um recorte desse DNA. Isso já é possível. E isso cria uma imensidão de possibilidades para a humanidade, inclusive, né? Pensando em doenças, pensando em características genéticas desejáveis ou indesejáveis. Então, a gente tem todas essas possibilidades, tá? E aí a gente vai pensando um pouquinho mais para frente na questão ética disso, tá? Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, né, eu estou dando o exemplo do CRISPR, existe um documentário no Netflix, que é Seleção Artificial, é traduzido para o português como Seleção Artificial. Eu acho que são 4 episódios de mais de 1 hora cada, que eu acho que tem algumas informações interessantes. Outra coisa que é bastante discutida no meio acadêmico, principalmente, sobre essa parte de meio ambiente, são os organismos geneticamente modificados, né? Onde a gente fala muito de um tipo específico de organismo geneticamente modificado, que são os transgênicos, né? Onde você tira uma parte do gene e você coloca uma parte de um gene de uma outra espécie, né? Então, isso também gera uma série de pessoas defendendo que são a favores e que são contra os transgênicos. Também no meio ambiente a gente consegue manipular hoje em dia, um outro exemplo, que é um trabalho que a própria Embrapa tem feito, inclusive aí próximo de Indaiatuba, em Jaguariúna, aqui em São Carlos, em algumas outras unidades, a gente tem produção em sistema com integração lavoura, pecuária e floresta, que é também um tipo de tecnologia. A gente está conseguindo integrar a lavoura com a pecuária, com a floresta, então tem uma área de eucalipto grande, tem rotatividade entre plantações, você rotaciona também os animais que estão ali. Então, tudo isso são exemplos de como a gente consegue manipular e como a tecnologia ela pode ser utilizada para manipular esse meio ambiente, né? Outro exemplo são as formas de energia que a gente tem, né? Hoje em dia, a maior parte da nossa energia aqui não é nenhuma dessas, mas eu tô dando um principal exemplo como solar e eólica, porque elas são tidas como energias consideradas como mais limpas, né? Do que a energia hidrelétrica, né? Que a gente usa. Energia vinda de biocombustíveis também, que a gente tem. E as diversas tecnologias para a produção de alimentos, sejam alimentos vegetais ou alimentos animais, tá? Bom, um pouco nesse contexto dessa questão que alguém gostaria de falar? Tá. Então, Oi. Olá. Eu queria perguntar onde que entra o clone? Se é que entra, não sei direito, na primeira parte que você falou, a clonagem se refere àquilo, não? Se eu não me engano, o clone entra aqui junto nos OGMs, tá? Que são organismos, tá? Apesar dele ser uma réplica, mas ele é um organismo que você manipulou geneticamente para ele ser replicado, tá? Então ele entra aí nos OGMs. Tá, obrigada. Então, em cima de todo esse contexto, né, que a gente tem de modificação genética, o que tem acontecido né, com a nossa sociedade em relação a essas manipulações, com toda a necessidade que a gente tem para viver até de algumas dessas modificações, a gente pode pensar um pouquinho também no meio ambiente, numa outra perspectiva, numa outra visão. Como a gente chegou onde a gente está hoje, né? Como a gente chegou a manipular o meio ambiente da forma como a gente vem manipulando hoje, né? E será que a forma como a gente vem manipulando hoje, não só com esses exemplos que eu coloquei para vocês, mas será que é uma forma saudável? Será que é uma forma sustentável que a gente tem pensado nesse meio ambiente e nos meios de produção?
Então, eu trouxe uma frase de acho que ele é economista, do Victor Lebow, que logo no pós-Segunda Guerra Mundial, ele sintetizou qual era o pensamento em relação aos meios materiais e à economia produtiva, né? Ô Saulo, você pode ler para a gente essa frase, por favor? A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. Certo. Então, obrigado, Saulo. Então, pensando um pouquinho nesse texto, o que dá para a gente perceber disso, né? Muita coisa, mas que existiu um planejamento para que a gente vivesse da forma como a gente vive hoje, né? Então, olha só, a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa forma de vida. Então, e que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Então, o que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que eu não preciso de Deus, está dizendo que eu não preciso de algo maior, de algo espiritual, está dizendo que eu preciso de bens de consumo, né? Que eu preciso consumir. E que se eu não consumir, o que vai acontecer? Eu não vou estar satisfeito espiritualmente. Será que esse tipo de pensamento do Victor Lebow, ele se tornou um sucesso ou um fracasso? Será que esse pensamento se tornou um sucesso em um ponto e um fracasso em outro? Porque, de fato, eu acho que todos nós vamos concordar que isso efetivamente aconteceu, e acontece com a nossa sociedade e com cada um de nós, né? Às vezes a gente não percebe que a gente está buscando nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Então, e será que isso é sustentável para o meio ambiente, né? Qual é a forma, como será que o meio ambiente aceita esse tipo de coisa, né? Então, esse tipo de pensamento, ele está intrinsecamente ligado a uma palavra que chama-se obsolescência, né? A obsolescência, ela pode ser programada ou ela pode ser perceptiva, né? Hoje em dia, a gente tem a obsolescência em praticamente tudo que a gente compra. Tudo está programado para se tornar obsoleto em pouco tempo, ou num determinado tempo, né? Aquela história nossa mais antiga, né? Olha, antigamente a geladeira durava muito mais, olha, o liquidificador durava mais, vários produtos que a gente tinha que duravam muito mais. Por quê? Porque eles estavam menos inseridos na questão da obsolescência, né? Então, aí isso pode fazer com que a gente pense, né? Tá, ok, então eu vou me revoltar com tudo que está acontecendo e então a culpa é de quem está produzindo. Não, a gente vai ver aqui nos textos que todo mundo tem parcela nisso, né? E todo mundo pode se conscientizar e ajudar nesse processo para que esse processo seja minimizado ou até revertido, né? Só para a gente ter uma ideia, eu peguei esses dados agora há pouco. Em 2019, a gente teve um recorde de lixo eletrônico. Foram 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico, entre tablet, celular, todo tipo de eletrônico que vocês imaginarem, 53 milhões de toneladas foram lixo. Tá? Só que o mais interessante disso é que apenas 17% disso foi reciclado e 83% disso realmente virou lixo. E a previsão é que de 2014 a 2030 a gente tenha essa quantidade dobrada,
né? Então, a previsão, se a gente continuar nesse ritmo que a gente está hoje, é que a gente dobre isso, né? Só que a gente só tem um planeta Terra, né? E a gente já extrai coisas do planeta num ritmo muito mais acelerado do que o planeta suporta. Bom, então, à luz das escrituras barrais, né? Vamos pensar um pouquinho nos textos que a gente, eu busquei alguns textos, e aí a gente tem esses textos para ajudar nesse nosso pensamento sobre essas questões que foram feitas agora no início. Alguém se habilita a ler, ou eu chamo alguém? Pode ser o Paulinho? Eu estou sem meu óculos aqui, eu não estou enxergando direito agora. Tá, alguém quer ler? Peguei okay. o óculos aqui, pronto. Pode. Aceitar como natural a ruptura dos componentes da estrutura moral que guia e disciplina a vida individual em qualquer sistema social é um enfoque derrotista da realidade. Se os líderes de pensamento fossem imparciais em sua avaliação das evidências facilmente disponíveis, encontrariam nelas a raiz da causa de tais problemas que aparentemente não se interrelacionam, como a poluição do meio ambiente, as diferenças econômicas, a violência étnica, a crescente apatia pública, o enorme aumento do crime e as epidemias que arrasam populações inteiras. Por mais importante que seja a aplicação do profissionalismo tecnológico, social e jurídico a tais assuntos, seria utópico imaginar que os esforços nesse sentido irão produzir qualquer... Sobe só um pouquinho, Nuno. Porque... Só parando a apresentação, eu consigo. Assim você consegue enxergar? Não, tá bom, já deu certo. Obrigado. Tá, por mais importante que seja a aplicação do profissionalismo tecnológico, social e jurídico a tais assuntos, seria utópico imaginar que os esforços nesse sentido irão produzir qualquer recuperação da conduta moral das pessoas. Ok. Eu não sei se a maioria ouviu, cortou um pouquinho para mim aqui, Paulinho, mas obrigado. É o seguinte, então, nesse texto, eu acho que a gente consegue relacionar um pouquinho com o que eu vinha falando lá no começo, né? Então, olha que interessante. Aceitar como natural a ruptura dos componentes da estrutura moral que guia e disciplina a vida individual em qualquer sistema social é um enfoque derrotista da realidade. Então, o que a gente vem vivendo, né, a ruptura desses componentes da estrutura moral, a gente não pode aceitar isso, né? Então, eu já aceitei a derrota, né? Então, isso está no livro Século de Luz. Então, aqui ele diz, se os líderes do pensamento fossem imparciais na avaliação das evidências que estão facilmente disponíveis, eles encontrariam nessas evidências a raiz da causa de tais problemas que aparentemente não se interrelacionam. Olha quais são esses problemas que ele está dizendo. Poluição do meio ambiente, diferenças econômicas, violência étnica, crescente apatia pública, enorme aumento do crime e as epidemias que arrasam populações inteiras. Olha tudo que ele está relacionando no século de luz, que são coisas que se interrelacionam, né? O que será que a poluição do meio ambiente tem a ver com as diferenças econômicas? O que será que a poluição do meio ambiente e as diferenças econômicas têm a ver com a violência étnica?
ou com a crescente apatia pública, ou com o enorme aumento do crime, ou até com as epidemias, né, que a gente está passando por uma grande pandemia, que arrasam e arrasaram populações inteiras. E assim, a gente pode voltar nesse ponto, mas eu acho interessante continuar. Por mais importante que seja a aplicação do profissionalismo tecnológico, que eram os exemplos que eu estava dando lá no início, de aplicações desse profissionalismo tecnológico, e muitos deles, a gente pode afirmar que já ajudaram muito a humanidade, inclusive a alimentar muitas pessoas, muitos deles já ajudaram muito a gente conseguir novas tecnologias, o homem conseguiu muita coisa com base na tecnologia, mas não é só isso, né? Por mais importante que isso seja, né, desse profissionalismo tecnológico, social e jurídico, seria utópico, ou seja, seria impossível imaginar que os esforços nesse sentido vão produzir qualquer recuperação significativa sem que haja uma mudança fundamental na consciência e na conduta moral das pessoas. Então, a gente tem que se modificar, né? Acho que é a primeira coisa que está dizendo aqui. E a gente tem que se modificar para quê? A gente tem que se modificar para lidar de frente com problemas como a poluição do meio ambiente, como as diferenças econômicas, como a violência étnica, com a crescente apatia pública, com o enorme aumento do crime e com essas epidemias que tem assolado a humanidade. Então, para a gente, talvez, como Barrais, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas e se alguém quiser complementar alguma coisa, me parece que a relação entre essas coisas está muito clara, né? Então, como eu havia falado, se a gente precisa de bens de consumo e se a gente procura satisfação espiritual no bem de consumo, e se a gente tem algumas pessoas ganhando muito e outras pessoas não ganhando nada, é claro que a gente vai estar contribuindo com a poluição do meio ambiente, com as diferenças econômicas, com a violência de uma maneira geral, né? Porque você mantém um senso de injustiça na humanidade, com esse enorme aumento do crime, né? E a forma como a gente manipula, talvez, também faça com que a gente apresente maiores possibilidades de novas epidemias, né? Então, muitos estudos, por exemplo, eu não quero entrar muito na questão da Covid, porque é um assunto que eu acho que está todo mundo já meio cansado de ouvir, mas só para pensar em termos probabilísticos, a quantidade de pessoas que a gente tem hoje no mundo tendo contato direto com animais é muito, muito, muito maior do que há 200 anos atrás. Se a gente somar toda a população que existiu no planeta Terra até 1800, e se a gente pegar de 1800 para cá, só a população que existe hoje é maior do que a soma de toda a população que viveu até 1800. Então, a quantidade de animais, por exemplo, que a gente precisa para alimentar uma população, se ela for alimentada com animais, é muito maior. Então, o contato das pessoas com animais que possivelmente têm doenças e que esse vírus, por exemplo, pode sofrer uma mutação, a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande, é muito maior do que antes, tá? Então, só para tocar nesse ponto, mas rapidamente. Se alguém quiser comentar sobre esse texto, senão eu passo para o próximo. Ok, vamos lá. No Rizvan do ano 146, que em 1989, a Casa Universal de Justiça estava falando um pouquinho sobre o Kitab Aqidas na época. Mas além de falar do Kitab Aqidas, ela também falou sobre outra coisa importante. O Luiz está por aí, né? Luiz Campos. Luiz, você pode ler para a gente esse... Sim. A par com o impulso cada vez mais amplo do ensino, devemos dar continuidade, por todas as formas possíveis, a projetos da mais crucial importância. Prossegue o trabalho de preparação da publicação em inglês do Kitab Aqidas,
o livro máter da revelação Bahá'í. Devem-se tomar providências agora para uma condigna comemoração da Terra Santa do centenário de ascensão de Baha'u'lláh. Os planos para o Congresso Mundial de 1992 em Nova York devem continuar a prosseguir dentro do cronograma previsto. Ademais, uma atenção sistemática adicional precisa ser dada à eliminação definitiva do analfabetismo na comunidade Bahá'í. Uma conquista que, mais que qualquer outra coisa, tornará acessível a palavra sagrada a todos os amigos, reforçando assim seus esforços para viver a vida Bahá'í, ao apoio às iniciativas para a conservação do meio ambiente, de um modo que se harmonize com o ritmo de vida da nossa comunidade. Olha só que interessante, né? De novo, a Casa Universal de Justiça vem falando sobre a tradução do Kitab Aqidas, sobre o analfabetismo, sobre a importância de viver a vida Bahá'í e ao apoio às iniciativas para a conservação do meio ambiente, né? Que nós temos um papel fundamental nisso, né? Agora, não só isso, de um modo que se harmonize com o ritmo de vida de nossa comunidade. Então, preservar o meio ambiente, conservar o meio ambiente, também tem que se harmonizar com o nosso ritmo de vida, ou com o ritmo de vida da nossa comunidade. Então, para tudo existe esse equilíbrio, né? Então, assim como em nenhuma esfera a comunidade Bahá'í é radical, né? Então, não existe radicalismo na comunidade Bahá'í. Ou é 8 ou 80, não existe conversa. Não, nosso princípio é da consulta, né? Então, nós temos esse equilíbrio, esse meio termo, então a gente tem que pesar nessa balança qual é a conservação do meio ambiente que se harmoniza com o ritmo de vida da nossa comunidade, né? Mas eu achei bem interessante a Casa de Justiça colocar junto com a eliminação do analfabetismo, por exemplo, né? Então, para ver a importância também sobre a conservação do meio ambiente e como a Casa de Justiça sempre fala sobre isso. Bom, um pouquinho mais perto, né, de 1989 para 2010, no Rizvan de 2010, a gente teve também uma outra mensagem que também fala um pouco sobre meio ambiente, que diz: ação social efetiva serve para enriquecer a participação nos discursos da sociedade, assim como as percepções obtidas no engajamento em certos discursos podem ajudar a esclarecer os conceitos que moldam a ação social. No nível do agrupamento, o envolvimento no discurso público pode variar desde um ato simples, como apresentar ideias Bahá'ís nas conversas diárias, até atividades mais formais, como a preparação de artigos e a participação em reuniões dedicadas a temas de interesse social, mudanças climáticas e meio ambiente, governança e direitos humanos, para mencionar apenas alguns. Ela implica também em interações significativas com grupos cívicos e organizações locais em aldeias e vizinhanças. Então, mais uma vez, a Casa de Justiça colocando enfoque na importância da participação da comunidade Bahá'í em assuntos como mudanças climáticas, meio ambiente, aqui ele vai falar sobre outros, né, governança, direitos humanos, então, e que são coisas que fazem com que a gente participe nos discursos da sociedade, né, e ele coloca lá no início do parágrafo que isso também se dá através de ação social efetiva, né, que a gente participa e que a gente pode, sim, apoiar essas iniciativas, né, e apoiar essas iniciativas, inclusive, utilizando o principal instrumento que a gente tem hoje, né, que é através dos círculos de estudo, das aulas Bahá'í de crianças, né, que podem nascer essas iniciativas, dos grupos de pré-jovens também e de reuniões nacionais. Bom, aqui eu encontrei uma tirinha antes da gente seguir para o próximo texto da Casa Universal, né, que é
que está na compilação Conservação dos Recursos da Terra, que aqui tem uma tirinha do Maurício de Souza, que inclusive é um grande colega da comunidade Bahá'í, ele é amigo de alguns Bahá'ís, e aqui essa tirinha do Chico Bento, que acho que todo mundo conhece, né, que o amiguinho dele pergunta, né, oba, plantando uma árvore nova, Chico, essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. E aí você vê que tá tudo cortado, né, e ele tá plantando uma árvore onde não tem mais árvore alguma, né, onde está tudo devastado. Então, e essa árvore de esperança é uma árvore que a gente tem que estar sempre plantando, né, por mais que as condições do mundo estejam mostrando ao contrário, né, a comunidade Bahá'í, ela sempre tenta plantar essa esperança, né, basta olhar para essas mensagens próprias da Casa de Justiça, que sempre trazem para a gente mensagens de encorajamento e esperança. Alguém pode ler? Ou eu leio? Eu posso ler. Tá, por favor. Possuidor de uma faculdade interior que as plantas e os animais não possuem, um poder que o capacita a descobrir os segredos da natureza e dominar o meio ambiente, tem uma responsabilidade especial na utilização dos poderes que Deus lhe concedeu para fins positivos. A Casa Universal de Justiça indica que o exercício apropriado desta responsabilidade é a chave para se saber se o seu gênio inventivo produz resultados benéficos ou traz... Eu parei aí o texto. Desculpa, ele foi cortado mesmo. Mas acho que deu para pegar a questão do meio ambiente, né? Que a gente possui faculdade interior, né? Que as plantas, os animais não possuem. Então, nós temos esse poder, né? Então, nós temos o poder de ir atrás, de descobrir esses segredos da natureza, de dominar o meio ambiente. Então, a gente tem uma responsabilidade especial nessa utilização desses poderes que Deus nos deu para fins positivos. E eu acho que é aí que mora a nossa reflexão, né? A gente tem um sistema educacional hoje que nos ensina ciência, que nos ensina tecnologia, mas como utilizar isso, né? Com que princípio eu vou utilizar isso não é estimulado de uma maneira geral na educação formal, né? A gente sabe que dentro da comunidade Bahá'í a gente tem um programa educacional que estimula isso, né? Especialmente se a gente for pensar num grupo de pré-jovens, numa aula Bahá'í de criança, isso existe, mas a gente sabe que isso não existe aí para fora, e daí se torna mais importante ainda com que a gente promova esse programa educacional que envolve tanto a aula Bahá'í de criança ou grupo de pré-jovens principalmente. Porque Deus nos deu poderes, então a gente pode usar para o fim que a gente quiser. E aqui ele diz que a nossa responsabilidade é especial na utilização para fins positivos, né? Qualquer uma daquelas tecnologias que eu mostrei lá no início pode ser usada para fins positivos ou negativos. Assim como qualquer tecnologia, por melhor que tenha sido a intenção da pessoa que desenvolveu, ela pode ser usada para um fim positivo ou negativo. É só a gente pensar na dinamite, né? O inventor da dinamite, ele inventou a dinamite para quê? Para fazer movimentação de rochas, né? Então, para estourar rochas e ficar mais fácil, fazer túneis. E aí começaram a usar para fins bélicos. Não era essa a ideia, né? Então, mas e daí está a importância da gente educar as pessoas e educar numa educação no sentido mais amplo, né? No sentido mais espiritual, para que a gente também não queira trocar a nossa satisfação espiritual pelo bem material, né, que é como o Victor Lebow falou em 1955. Bom, tem mais um texto? Alguém gostaria? Foi Joseli que leu? Foi. Pode ler.
Pode, por favor. Meio ambiente. A conservação e proteção do meio ambiente deve ser tratados a nível individual e social. Schoegefeld, em uma carta escrita em seu nome, diz: não podemos separar o coração humano do meio ambiente, dizendo que assim que um destes for reformado, tudo será melhor. O homem é parte orgânica do mundo. A sua vida interior molda o meio ambiente e é também profundamente afetada por ele. Um atua sobre o outro, e toda mudança permanente na vida dos homens é resultado dessas reações mútuas. Olha outra coisa que interessante, né? Não podemos separar o coração humano do meio ambiente, dizendo que quando um desses for reformado, tudo vai estar melhor. Então, se você arruma o meio ambiente, mas o seu coração, né, continua da mesma forma, não resolve, e vice-versa. Então, porque o homem faz parte do mundo, né? Se ele faz parte do mundo, ele tem que trabalhar para que o mundo melhore. Então, trabalhando para que o mundo melhore, ele faz com que o mundo melhore. E ele se melhora também. E voltando de novo, no nosso processo educacional Bahá'í, é exatamente isso que a gente tenta fazer. Nós, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, a gente vai tentando se moldar na medida que a gente participa também desses cursos de capacitação. Né? Então, a vida interior molda o meio ambiente e é também profundamente afetada por ele. Então, não existe uma coisa afeta a outra, né, só. É uma via de mão dupla. Então, uma atua sobre o outro e toda mudança permanente na vida dos homens é resultado dessas reações mútuas. Então, a gente precisa estar sempre se moldando e se melhorando, né, e se perguntando, né, o que eu estou fazendo, eu estou melhorando o meu ambiente, né, porque o meio ambiente, como ele é tudo, ele pode ser um micro meio ambiente, ele pode ser dentro da minha casa. Normalmente, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente só pensa para fora, né? O que eu estou vendo aqui fora? Eu não estou vendo árvore, eu estou vendo tudo cortado. Mas o meio ambiente começa no micro, né? Ele começa dentro do nosso próprio coração. E aqui está dizendo isso, né? Então, é o meio ambiente mesmo, é o seu próprio ambiente, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma das iniciativas que a sociedade em geral tem colocado como melhoria do meio ambiente, que é de ações individuais, né? Por exemplo, desses 5 R's, né? Da pessoa repensar o uso, de reduzir, de reciclar, de reaproveitar e até de recusar, né? Algo que não tenha sido, que não seja sustentável, né? Ou minimamente sustentável. Então, só para a gente pensar que o coração humano não está separado desse meio ambiente, né? E essa compilação de conservação de recursos da terra também traz um pouco disso. Bom, aqui é uma imagem que eu acho que todo mundo também já deve ter visto, né? Algo parecido com isso, com o derretimento das calotas polares, o que tem acontecido com os ursos polares, né? Que estão ficando praticamente sem comida e estão ficando ilhados. E mais uma frase para a gente pensar. Saulo, pode ler de novo para a gente? Sim. Até o momento em que as nações do mundo compreendam e sigam as advertências de Bahá'u'lláh para que trabalhem juntas de todo o coração, cuidando dos melhores interesses de toda a humanidade, e se unam em busca de formas e meios solucionarem os problemas ambientais enfrentados no nosso planeta, a Casa Universal de Justiça sente que pouco progresso será feito em direção à solução. Olha só, mais uma pauta decisiva em relação ao meio ambiente, né? Então, aqui, o que precisa acontecer em relação ao meio ambiente? As nações do mundo precisam compreender e seguir as advertências de Bahá'u'lláh para que trabalhem juntas,
E não só trabalhem juntas, é trabalhar juntas de todo o coração, né, cuidando dos melhores interesses de toda a humanidade. E se unam em busca de formas e meios de se solucionarem os problemas ambientais enfrentados por nosso planeta. Então, e a casa diz que sente que pouco progresso será feito em direção à solução sem que isso aconteça, né? Então essa união das pessoas, essa união dos povos, ela é muito importante, e os problemas ambientais só vão poder ser solucionados com essa união, né? Então se faz mais importante ainda dentro da comunidade Bahá'í esse princípio que é o fundamental dentro da fé e que a gente sabe que é tão importante, que é o princípio da unidade, né? E como que a gente deve tratar os nossos problemas dentro das nossas instituições, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, porque a gente precisa fazer com que esses princípios da consulta cheguem até os governantes, por exemplo, né? E para que a gente chegue nisso. A gente sabe que talvez isso pareça hoje muito distante de acontecer, mas algo distante de acontecer não é algo impossível, né? E é algo que pode acontecer. Então tem muita coisa dentro da fé Bahá'í que já foi dita como impossível há não muito tempo atrás, e que a gente está vendo acontecer, o que viu acontecer hoje, né? Então muitas coisas ditas por Chogue Effendi, ou por próprio Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh, a questão da própria língua auxiliar universal, que praticamente todas as pessoas hoje fora têm uma língua para se comunicar, que hoje é o inglês, mas pode ser outra, uma moeda que já ensaiaram de fazer uma moeda universal, mas a gente já teve moedas continentais, e tem ainda. Então tem uma série de coisas, a comunicação, a nossa própria comunicação, nessa própria reunião, né? Se por exemplo, alguém tivesse no Japão, poderia tá aqui, né? E alguém no Japão pode assistir isso no próprio YouTube. Então é uma coisa fantástica, e que foram todas previstas e que foram tidas como utópicas. Então por que não a gente vai conseguir trabalhar para isso, né? Bom, próximo, Luiz, pode ler? Meio ambiente, conservação dos recursos da terra. Quando os corações dos homens forem transformados e começarem a trabalhar em unidade à luz dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, poderão iniciar a implantação de muitas melhorias práticas na condição do mundo. Isso já está se iniciando com os esforços em prol do desenvolvimento social e econômico naquelas áreas onde grandes comunidades bahá'ís foram estabelecidas. Certamente, vocês também poderão auxiliar aqueles com quem venham a ter contato e tenham um interesse na melhoria do meio ambiente, mas a solução fundamental é aquela trazida por Bahá'u'lláh. Ótimo. Então aqui ele cita de novo, né, a questão do meio ambiente, e aqui está dizendo que isso já começou a acontecer, né, os corações dos homens forem transformados, então a gente vai poder implantar melhorias práticas na condição do mundo, e aí a gente tem feito esforços em prol do desenvolvimento social, econômico, e aí ele diz exatamente sobre o interesse na melhoria do meio ambiente, né? Então esse é um dos exemplos. Mas apesar da gente se envolver dentro da sociedade, em discursos da sociedade ou em ações sociais, aqui ele enfatiza que a solução fundamental é aquela trazida por Bahá'u'lláh, né? Então a gente sabe que muita ajuda de fora virá, que a gente vai conseguir muita coisa através de entidades ou de pessoas que apoiam, e a gente vai apoiar essas pessoas e as iniciativas, mas a gente nunca pode perder de vista a guia trazida por Bahá'u'lláh, né, que aqui ele deixa claro que a solução fundamental é essa.
Bom, ainda nesse recursos da terra, da conservação dos recursos da terra, tem mais dois textos que falam um pouquinho para confirmar o que já tinha sido falado antes. Que além de tratar o assunto em nível espiritual fundamental, a colaboração com indivíduos e grupos interessados na melhoria do meio ambiente é encorajada. As comunidades barrais são convocadas a tornarem a conservação do meio ambiente parte integral de suas atividades regulares, ajudando nos esforços para conservar o meio ambiente de maneiras que harmonizem com o ritmo de vida de nossa comunidade. Então, pegando todos esses textos e pensando talvez num nível mais amplo, é muito coerente que a comunidade Bahá'í pense muito na preservação do meio ambiente, né? Então, com indivíduos e grupos, colaboração com indivíduos e grupos interessados na melhoria do meio ambiente é encorajada, né? Então, essas comunidades Bahá'í são convocadas a tornarem a conservação do meio ambiente parte integral de suas atividades regulares. Porque seria muito incoerente da nossa parte não pensar nisso e achar que isso é algo alheio. Não, nós fazemos parte de um mundo, nós somos seres que vivemos nesse mundo, nós somos seres orgânicos também, e o mundo também tem um desenvolvimento orgânico. Então, se a gente acha que a gente não está inserido nisso, ou que, eu não preciso fazer isso, não, muito pelo contrário, a conservação do meio ambiente é também uma das premissas dentro da comunidade Bahá'í. Bom, já a Assembleia Nacional escreveu que é notável ainda o trabalho que desenvolvem junto à ONU desde 1948. A Comunidade Internacional Bahá'í é organismo consultivo junto ao Conselho Econômico e Social e junto à Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e mantém representantes em todas as cidades que sediam órgãos da ONU. Em sua agenda, uma vasta gama de temas de interesse mundial, como direitos humanos, desenvolvimento social, status da mulher, meio ambiente, ciência e tecnologia, prevenção do crime, desarmamento, entre tantos outros. As soluções deverão ser mesmo unificadas em conjunto com toda a humanidade. O homem atingiu um estágio em que um novo relacionamento com o meio ambiente, com seu semelhante, é indispensável à sua sobrevivência. Os avanços científicos e tecnológicos entregaram ao homem o poder de controlar e modificar as forças da natureza, pelo menos parte significativa delas. Essa conquista da humanidade precisa ser utilizada para a construção de uma nova ordem mundial. Eu acho bem interessante que os textos se reforçam, né? E essa questão do novo relacionamento com o meio ambiente e com seu semelhante, ser indispensável à sua sobrevivência, me faz lembrar daquele texto, de novo, do Victor Lebow, né? Que se a gente continuar se relacionando com a natureza, com os nossos recursos materiais, com o meio ambiente, da forma como a gente vem se relacionando, de uma forma predatória, sem qualquer tipo de pensamento de como o planeta vai estar daqui a algum tempo, ou como o planeta está agora, e o que isso tem causado para uma grande parte da população, né, isso se torna indispensável à nossa própria sobrevivência. Então, é muito bom que a gente pense nessas questões, porque o meio ambiente está aí, e nós estamos vivendo de uma maneira bastante... nós estamos judiando bastante do nosso meio ambiente, que é o nosso chão, é a nossa terra, o nosso ar, é onde a gente vive. Bom, o Saulo pode ler de novo para a gente? Está terminando, tá, gente? Vamos lá. Como vocês sabem, a partir de seus estudos dos escritos Bahá'ís, o princípio que deverá inspirar todas as facetas da vida organizada no planeta é a unicidade do gênero humano, a marca da era da maturidade. O fato de a humanidade constituir um único povo é uma verdade que anteriormente, vista com ceticismo,
hoje encontra ampla aceitação. A rejeição de preconceitos profundamente enraizados e um crescente senso de cidadania mundial estão entre os sinais desta conscientização intensificada. Contudo, por mais promissor que possa ser o aumento da consciência positiva, ele deve ser visto apenas como o primeiro passo de um processo que levará décadas, se não séculos, para se desenvolver. Pois o princípio da unicidade da humanidade, segundo proclamado por Bahá'u'lláh, pede não meramente cooperação entre povos e nações, demanda uma completa reconceituação dos relacionamentos que sustentam a sociedade. Pode continuar, Saulo. Isso. Não acabou? Pode continuar, Saulo. É o próximo texto esse. É continuação. É continuação. É que não coube num só. Eu coloquei continuação no outro. Tá. A intensificação da crise ambiental, impulsionada por um sistema que apoia a pilhagem de recursos naturais para satisfazer uma sede insaciável por mais, sugere quão completamente inadequada é a atual concepção do relacionamento da humanidade com a natureza. A deteriorização do ambiente, do lar, juntamente com o aumento da sistemática exploração de mulheres e crianças no mundo todo, deixa claro quão difundidas estão as ideias ilegítimas que definem as relações dentro da unidade familiar. A persistência do despotismo de um lado e a crescente desconsideração pela autoridade do outro revelam quão satisfatório é para uma humanidade em amadurecimento o atual relacionamento entre o indivíduo e as instituições da sociedade. A concentração de riqueza material nas mãos de uma minoria da população mundial indica quão fundamentalmente mal concebidas são as relações entre os muitos setores daquilo que agora é uma comunidade global emergente. O princípio da unicidade do gênero humano implica, portanto, numa mudança orgânica na própria estrutura da sociedade. Ótimo. Então, aqui ele continua dizendo, né, o que a gente também já tinha falado. Olha só, essa intensificação da crise ambiental, que vem impulsionada por um sistema que apoia essa pilhagem de recursos naturais, né? Para que esses recursos naturais estão sendo pilhados? Por uma sede insaciável por mais. Então, aqui, isso sugere quão completamente inadequada é essa concepção do relacionamento da humanidade com a natureza. Então, a gente precisa ressignificar isso. E lá embaixo, ele diz que isso causa o quê? Que a concentração de riqueza material nas mãos de uma minoria da população mundial. Então, isso indica quão fundamentalmente mal concebidas são as relações entre os muitos setores daquilo que agora é uma comunidade global emergente. Então, esse princípio que a gente prega de unicidade do gênero humano, ele também exige uma mudança orgânica na estrutura da própria sociedade. Então, a gente precisa mudar as nossas concepções e precisa mudar as nossas ações em relação a isso. Então, pensar assim, nas nossas próprias vidas, nas nossas profissões, né, o que a gente tem feito também para apoiar esse sistema e o que a gente tem feito para frear esse sistema, né, a forma como esse sistema vem acontecendo. Então, dentro dessa parte de meio ambiente, né, além dos textos barrais, a gente tem alguns assuntos que estão bastante em voga aí na sociedade hoje, que é a questão da urbanização e o meio ambiente, que a gente tem hoje já mais da metade da população mundial que mora já em centros urbanos, o desmatamento, que é um tema bastante falado,
espécies, animais, vegetais em extinção, mudanças climáticas, o uso não sustentável de recursos naturais, né, a parte de logística reversa, que muita gente não conhece, que é a obrigação que o fabricante tem, por exemplo, de retornar e de ser responsável pelo lixo gerado por ele. Então, por exemplo, um celular, se uma empresa X fabrica e depois eu vou jogar esse celular fora, eu tenho o direito de entregar, por exemplo, isso para a empresa, para que a empresa se responsabilize por esse lixo, né? Eu estou dando aqui alguns exemplos de empreendimentos tecnológicos, se alguém quiser pesquisar sobre esses empreendimentos, que são iniciativas que, como nos textos que a gente falou, que a comunidade Bahá'í pode e deve apoiar, né? Então eu dei alguns exemplos, e tem alguns dados sobre o meio ambiente, né, só como curiosidade e para que a gente pense um pouquinho nisso. Então, desde 2007, a gente tem um mundo majoritariamente urbano. Então, atualmente, a gente tem 54% das pessoas vivendo em área urbana, e a tendência é que isso aumente até 2050, que a gente chegue a 2/3 da população mundial vivendo em área urbana. Assim, uma curiosidade, né, às vezes a gente, parece uma coisa boba, mas a gente trata, às vezes, árvores, por exemplo, como, parece que elas fazem parte da estrutura, né, da casa, das coisas, e a gente passa despercebido, e elas, às vezes, são mais longevas do que os seres humanos, né, e às vezes a gente não sabe o nome delas, a gente não trata como seres vivos e que fazem muita diferença, né. Eu morei por 6 anos em Pernambuco, e lá tinha pouquíssimas árvores na rua, pouquíssimas, e a cidade lá praticamente todos os dias era acima de 35 graus durante o dia. Faz uma enorme diferença a gente ter, por exemplo, árvores para o nosso conforto térmico, para a liberação de oxigênio para a natureza, né, para a captação de CO2, que é um dos gases do efeito estufa. Então a gente tem muita coisa que às vezes a gente não faz, e coisas simples que poderiam ser feitas e que já ajudariam bastante. Aqui eu coloquei os 9 principais biomas brasileiros, né, só para a gente recordar quais são deles, alguns deles. No caso, quando eu morava lá em Petrolina, em Pernambuco, o bioma era Caatinga, né, que é um dos mais secos do país. Quando a gente fala também em meio ambiente, a gente pode lembrar uma palavra que acho que a gente lembra sempre, é a palavra poluição. É só lembrar que a poluição, ela pode ser natural, ela pode ocorrer naturalmente, mas ela também pode ser antrópica, ela pode ser causada pelas pessoas, né? E ela pode ser química, física, térmica, radioativa, sonora. Então a gente tem vários tipos de poluição, né? É uma pergunta: como a gente combate a poluição, né? Como a gente age de forma coerente em relação ao meio ambiente, à poluição. E em relação às águas que a gente tem no planeta, a gente tem muita água no planeta, e pouquíssima dessa água é disponível para que a gente consiga utilizar essa água para beber, para alimentar os animais, para irrigação. Então, para a gente repensar também o uso disso, uma das informações que a gente sabe também sobre águas é que a maior parte da água não é gasta dentro das residências, ela é gasta nas indústrias e na agricultura. Mas isso também não me faz falar assim, eles gastam muito mais, então quem sou eu para economizar? Eu já ouvi esse tipo de coisa, né? Não, eu faço a minha parte e vou tentar fazer com que outras pessoas, ser exemplo para que outras pessoas também façam a parte delas, né? E algumas iniciativas de documentários, por exemplo, se alguém tiver curiosidade, tem esses documentários no Netflix, né, O Nosso Planeta, que é de 2019, Em Busca dos Corais, de 2017, esse Seremos História, de 2016,
oceanos de plástico, terra, e esse outro eu tirei algumas informações, inclusive para fazer essa apresentação, A História das Coisas, a própria frase do Victor Lebow, ela foi citada por uma pesquisadora que apresenta essa história das coisas, que é bem interessante. E iniciativas que a gente também poderia apoiar, as ONGs, as cooperativas, o reflorestamento, e algumas empresas que trabalham com o meio ambiente, né? Só para citar algumas, a Embrapa Meio Ambiente, que fica aí em Jaguariúna, e eu deixei um link aí também, se alguém quiser dar uma olhada, porque também a intenção aqui não é fazer merchandising de ninguém, mas existem algumas empresas que já são eleitas hoje com maior responsabilidade social, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, talvez a intenção da empresa não seja pelo próprio meio ambiente, seja ainda por uma questão financeira, mas se Deus quiser, mais para frente, isso vai vindo do íntimo das pessoas, dos seres que vão pensar nessa responsabilidade socioambiental sem pensar apenas no lucro, né? Ou fazer com que o lucro seja mais importante do que isso, né? Não estou dizendo que todas, claro, fazem isso, mas a gente espera que cada vez mais empresas tenham esse tipo de conscientização. Ok? Vocês me desculpem pelo tempo, pelo atropelo em algumas coisas, mas eu agradeço a presença dos que estão aqui, e se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Júnior, realmente muito bom, essa reflexão é muito boa, a gente sabe que ela é importante, a gente sabe que cada vez mais a gente não pode achar que a gente não faz parte, né, dessa mudança, a gente é parte ativa dessa mudança. Recentemente, né, eu e Saulo, a gente assistiu a alguns documentários e assistiu sobre o planeta e sobre a diminuição, né, da vida selvagem, o quão rápido está sendo, né, e uma série de coisas. E a gente, né, pensa, né, mas o que será que eu posso fazer? Daí a gente vê aqui em casa, né, as coisas assim, eu tenho energia solar, eu tenho reaproveitamento de água de chuva, plantei umas 20 árvores, né, tenho a horta, tenho um monte de coisa que a gente tenta fazer na própria casa, ensinar as crianças a reciclar, ensinar a cuidar, a não comprar exageradamente, só aquilo que precisa. Quer dizer, fazer essas perguntas, né, eu preciso disso, qual que é a necessidade disso, esse tipo de coisa tem que ser ampliado, né, e todo mundo tem que fazer parte desse processo e entender que a gente precisa do planeta, a gente mora aqui, se a gente não cuidar, como é que vai ficar? Não dá para ir para Marte ainda, então a gente tem que cuidar dele, né, enquanto a gente pode. Né? Esse raciocínio cada vez mais tem que crescer, né? Fazer parte da vida de todos. Ô Nuno, muito obrigado, viu? Eu não vou dar os parabéns para você, eu vou dar para o Luiz, porque que sobrinho que ele tem. Eu queria ter um sobrinho assim. Mas você sabe que o Luiz é responsável por eu ser Bahá'í, né? O Luiz que me ensinou a fé. Eu tinha 14 dado pro céu para ele, então. Eu tinha 14 anos, ele foi falar com a minha mãe, que é a irmã dele, e aí eu fiquei lá ouvindo, o que esse cara tá falando? O que esse cara tá falando aí? Aí comecei a participar das reuniões. Mas assim, o intuito, na verdade, foi a gente tentar refletir, principalmente à luz das escrituras, né, desses textos, sobre o papel que a comunidade Bahá'í tem em frente ao meio ambiente. Eu espero que esses textos tenham sido, talvez, inspiradores nesse sentido, porque eles são textos bastante enfáticos e fortes para ressaltar a importância que a gente tem como comunidade Bahá'í nessa construção da nova civilização, e como a nossa inserção no meio ambiente é muito importante, e como a gente encara o meio ambiente é muito importante
nessa jornada, nesse caminho que a gente tem para construir essa nova civilização. Sem dúvida. Viu, Nuno? Aproveitar a oportunidade e eu acredito que num futuro meio breve aí nós vamos solicitar a sua apresentação aí, uma nova apresentação aí, abordando alguns outros temas aí, relativo ao meio ambiente, mas tem muita coisa, né? Então, foi muito importante, muito legal mesmo a apresentação, gostei muito, viu? Muito obrigado, viu? Em nome da comunidade de Raio de Indaiatuba e do Brasil, né? Porque isso vai para o YouTube e muita gente vai assistir. Tá? Muito obrigado, viu? Tá, joia. Obrigado. Se você quiser, Paulinho, eu posso mandar depois essa apresentação também no seu WhatsApp, se você quiser compartilhar com alguém também, tá? Fica à disposição. Obrigado, gente. Oi, Faizê. Obrigado. Obrigado de você ter trazido essas escrituras sagradas para esse tema, que é bastante importante. Sim, sim. Eu que agradeço, gente. Joia. O filme Terra que você falou ali é o do filme do Jean Bertrand? Eu acho que é. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Esse é maravilhoso. Eu sou da área de ciências humanas, sou sociólogo, então a natureza para mim é uma variável que influi sobre a vida humana grandemente. Esse filme é maravilhoso, que ele junta meio ambiente, isso, cultura, com espiritualidade, né? Muito bonito, belíssimo. Sim, e está bem disponível, né, no Netflix, acho que quase todo mundo hoje em dia tem, né, tá bem fácil o acesso. Todos aqueles que eu coloquei, acho que estão no Netflix. Nuno, queria até te perguntar uma coisa. Sim. Fala, Metrovite, fala um pouquinho mais alto. Você falou para o Paulinho que você vai mandar para o WhatsApp dele para ele usar ou mandar para quem ele quiser, porque vai ter cópia, assim, tá, porque eu convidei até a comunidade de Juiz de Fora, um monte de gente que tinha viajado comigo, aí eu mandei os convites para a palestra, e tem como eles verem a palestra, como talvez alguns não tiveram a oportunidade de participar. Como que você faz? A gente gravou, Sueli, a gente gravou pelo YouTube, eu vou compartilhar depois o link, e aí o pessoal vai poder mandar para amigos. Pode ficar tranquila. A Joseli e o Saulo estão tomando conta aí, acho que dessa parte. Uma sugestão é os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sabe? Que consegue juntar essa coisa de os 17 objetivos, né, da ONU, que consegue juntar essa coisa do combater as alterações climáticas, oceanos e mares, ecossistemas, ao mesmo tempo preocupado com vida saudável, paz e justiça, parceria para desenvolvimento, acabar com fome, educação, igualdade, sabe? E é são bons temas para estar envolvido nesse, assim, bons indicadores, né, para estar envolvido nesse tema. Sim, e que caminham bem junto com os textos que a gente apresentou, né, da própria comunidade Bahá'í. Sim. Legal, Nuno, viu? Eu vou sair aqui, que eu vou assistir o segundo tempo do jogo do Palmeiras. Eu não perco o jogo por nada, cara, mas eu preferi assistir a sua apresentação. Mas o segundo tempo eu consigo assistir, cara. Tá bom? Falou, um abraço para todo mundo. Todo mundo tem que ter um defeito, né, Paulinho? Você é palmeirense. Que é isso, cara? É verde, é meio ambiente, é verde. Tá bom. Certo. Fica todo mundo com Deus aí, boa noite. Muito obrigado, Nuno. E a gente conversa, hein? Tá joia, obrigado, gente. Até mais. Você vai virar viu? Você vai virar um servidor de apresentações, nossa. Alô, fica com Deus. Tá joia, obrigado, tchau. Abração, tchau. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Um abraço.
Até a próxima.